tarde, boa tarde. Olha, é um prazer estar com vocês aqui num sábado de calor, que o pessoal podia estar jogando bola, estar dormindo, né? Ou num churrasquinho, mas estão aqui. Eu acho que a massa crítica está sendo feita e isso é importante para a advocacia, importante para os advogados e importante para a sociedade. Nós temos nomes aqui de escola, o doutor Sobral, que eu já conheço há um longo tempo, o doutor Espina, que está na minha comissão, o doutor Tupirambá, também fundou lá o DIPOL, eu acho que a parte técnica, né, da polícia. E vocês terão aí, eu acho que uns bons ensinamentos hoje para finalizar esse evento. É hoje que finaliza, Leopoldo? É hoje, né? Então, eu acho que vai ser muito bacana. Quantos de vocês possuem smartphone? Levante a mão. Quantos de vocês acessam o Facebook? A totalidade. Quantos de vocês põem uma postagem no Facebook todo dia? De 2 em 2 dias. E quantos de vocês, quando colocam uma postagem no Facebook, olham lá depois de 5 minutos para saber se alguém curtiu ou deu um retorno? Vocês são viciados tecnologicamente. Não tem desculpa. Vocês estão viciados e não sabem disso. Mas, vamos lá, vamos tocar o primeiro slide. O que nós precisamos saber com relação à dependência tecnológica, porque hoje se diz dependência da internet, tá? Eu não concordo muito com esse conceito, e nós vamos olhar daqui para frente porque eu não concordo, talvez vocês cheguem à mesma conclusão, mas nós teremos aqui que entender primeiro o que ocorre, né, o pré-fato de saber ou não se uma pessoa ela é dependente tecnológica e dependente de internet. Para isso, nós precisamos saber como funciona essa dependência tecnológica e vamos aqui ter um pequeno histórico, né? A revolução tecnológica ela iniciou, na verdade, com a utilização do telégrafo. Depois nós temos aqui o uso das tecnologias da informação. Posteriormente, nós temos a convergência das ciências dessas tecnologias da informação, partimos para os computadores e a rede de computadores. Isso tudo para nós entendermos o que significa dependência tecnológica e dependência da internet. Partindo do primeiro ponto, a invenção do telégrafo, que ocorreu em 1832, ela verdadeiramente inovou e deu início a essa revolução tecnológica, porque o telégrafo foi considerado o melhor invento já levado a cabo. Ela aumentou a transmissão da velocidade da informação, inaugurou novos serviços de transmissão de ordens de pagamentos, por exemplo, rede de transportes, etc. E em 1880, imaginem, senhores, o telégrafo movimentou 32 milhões de mensagens. Se nós pensarmos no e-mail hoje, na troca de correspondências, em 1880, trocar 32 milhões de mensagens significa o quê? Significa que é uma ciência, uma inovação que não tem mais retorno. Tá certo? Significa, em termos gerais, em linhas gerais, uma dependência. Seja ela econômica, seja ela tecnológica. Naquela época, essa dependência passou o quê? A ser principalmente econômica. E a partir de então, nós temos aqui as tecnologias da informação que foram surgindo após o telégrafo, de 1832 a 1945, e vocês poderão ver naquele gráfico ao lado a diminuição, né, da idade, do tempo de descoberta. Então, há uma descoberta que levou, vamos supor, 10 anos, a segunda geração dessa descoberta ou a nova descoberta de uma nova tecnologia começou a diminuir. Então, nós estamos lá em 1856, foi desenvolvido o primeiro telefone eletromagnético. Aí vocês vão perceber mais para frente que foi patenteado o telefone em 1876. Quer dizer, essa evolução tecnológica, ela foi ocorrendo até 1945, quando, então, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, foram-se utilizadas novas tecnologias em guerra. Tá? Não foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial, porque ela acabou. E essa tecnologia foi reaproveitada na Segunda Guerra Mundial, né? Surgindo com novas tecnologias. A partir de 1945, vamos um pouquinho mais para frente, né? Essas tecnologias que foram desenvolvidas, por si só, elas não representavam absolutamente nada. Tá? Por quê?
Porque essas tecnologias, elas tinham o objetivo de desenvolvimento de um maquinário, mas não se comunicavam entre si. Então, essas tecnologias, elas por si só não precisavam nada, mas havia tinha uma necessidade naquela ocasião de se criar algum mecanismo, algum meio, né, de administrar e gerir aquelas informações produzidas por essas tecnologias. Tá? Por exemplo, se eu utilizar uma tecnologia num tanque de guerra, né, e essa tecnologia, com o tempo de uso, ela me gera informações, essas informações são arquivadas, mas elas ficam arquivadas comigo, ou em um determinado país, ela não é trocada, essas informações não são trocadas. Então, havia uma necessidade, né, de se administrar e gerir essas informações, né, que provinham exatamente dessas tecnologias. E aí surgiu, né, o computador. O computador, inicialmente, ele serviu para o quê? Para armazenar essas informações. Por si só, também o computador não gera absolutamente nada. Ele gera o quê? Ele gera um local de armazenamento e um local para administrar aquelas informações. Mas, por si só, também ela não promove o desenvolvimento tecnológico. Quando um computador começou a falar com o outro, aí a coisa mudou de figura. Aí nasceu as redes de computadores, e essas redes de computadores permitiram o quê? Que aquele hiato que existia entre uma data e outra de novos descobrimentos diminuísse ainda mais. Por quê? Uma informação que era armazenada, por exemplo, na Alemanha, era facilmente compartilhada com o Brasil, em questão de dias. Antes da rede de computadores, essa informação era compartilhada com o Brasil em meses ou anos. Por exemplo, uma carta de Portugal para o Brasil levava 1 ano e meio, 2 anos para chegar aqui. Né? Com a utilização da rede de computadores, levou-se horas. E, em razão disso, em 1946, vocês estão vendo ali, volta, aí, em 1946, foi, então, inventado o primeiro computador, o ENIAC, né, que foi criado o primeiro computador para fins militares. Esse computador pesava 5 toneladas, ocupava essa sala todinha aqui, tá certo? Né? Só a temperatura, ele levava a temperatura a mais de 100 graus. Então, as pessoas que entravam na sala corriam o risco de desidratação, porque esse computador era com válvulas e ele fazia o quê? Ele só somava, dividia e multiplicava. Tá? Posteriormente ao ENIAC, aí surgiu o Mark I, o Mark II, para fins civis, e os computadores, então, foram o quê? Diminuindo de tamanho. Aí vamos um pouquinho mais para frente, um slide para frente, e aí, quando esses computadores começaram a falar entre si, descobriu-se o quê? Que verdadeiramente ocorreu uma revolução tecnológica. Por quê? Porque a informação gerada pelo computador passou a ser o bem de consumo. Antigamente, o bem de consumo era ter uma propriedade. Uma casa, um terreno, uma fazenda, terras. Né? Hoje, o bem de consumo é exatamente a informação. Não, deixa no mesmo slide, por gentileza. Quanto mais útil for a informação, mais cara ela será. Na internet, atualmente, para vocês terem uma ideia, a informação vale muito mais do que uma propriedade que eu possa ter. Tá certo? Se utilizando, vamos supor, de critérios de espionagem, que vai ser discutido aí, se já não foi discutido, uma informação que eu posso capturar, ela pode valer milhões de dólares. Tá certo? Tá? Por quê? Porque a informação, quanto mais cara, quanto mais útil ela for, mais cara ela se torna. Isso, mais para frente, nós temos aqui uma frase de Carlos André, que diz o seguinte: a informação sobre a informação é mais valiosa que a própria informação. Isso é atualmente o nosso bem de consumo. Tá? Vamos um slide mais para frente. E aí descobriu-se também, uma frase de Pierre Levy, que a tecnologia, e o Sobral deve conhecer essa frase, descobriu-se que a tecnologia não é boa nem má, nem sequer é neutro. Ou seja, os técnicos pararam de olhar os conceitos de dignidade da pessoa humana e começaram a desenvolver novas tecnologias, não mais preocupados com o uso da tecnologia. E nós sabemos, né, que a tecnologia, ela na verdade deveria ser uma tecnologia neutra, mas ela não é, ela sequer é neutra. Vamos dar um exemplo agora concreto que ocorreu recentemente. Foi desenvolvido um software no Android, né, que é o Caça-Namorados. Alguém já ouviu falar disso? Caça-Namorados, já ouviu falar disso?
inserido no telefone celular de uma pessoa, por exemplo, pela namorada, né, e esse aplicativo informa o local, a horário, onde está, inclusive você escuta a conversa que ele está trocando com outra pessoa. Tá certo? Aí, os desenvolvedores desse aplicativo disseram o seguinte: não, eu só desenvolvi isso, quem vai utilizar isso por bem ou por mal não é problema nosso. Isso aconteceu no passado com o Colt, quando foi desenvolvida a arma, quando desenvolveram a bomba atômica. Essa frase, que a tecnologia não é boa nem má, nem sequer é neutra, ela tem um significado muito profundo, porque ela irá acabar mostrando para nós que nós, ao utilizarmos a tecnologia, propositalmente, ela não foi utilizada como neutra e foi utilizada para viciar o ser humano. Tá ok? Vamos um slide mais para frente. O uso, essa terceira consequência na revolução tecnológica, que elas são a primeira e a segunda, o que foi que ela ocorreu? Ela implementou o processo de reestruturação global do sistema cultural e socioeconômico. Então, antigamente nós tínhamos assim, algumas ideias, né, originais de alguns países ou de alguns cidadãos, tá? E quando houve essa implementação, simplesmente houve uma globalização aonde passou-se a discutir os conceitos do que vem a ser privacidade, não vem a ser privacidade, de invasão e evasão de privacidade. Enfim, ela transformou, ela impactou a sociedade humana. E quando a tecnologia impacta a sociedade, aí nós temos que parar para pensar em duas questões. Primeiro, se o impacto causa algum problema ao cidadão ou à sociedade, ela precisa ser o quê? Regulada. Se a tecnologia não causar esse impacto, ela é somente uma tecnologia. Será que a tecnologia impactou na dependência tecnológica? Vamos um slide mais para frente. E nós vamos descobrir aqui uma quarta consequência, que todas as tecnologias da informação estão relacionadas hoje à tecnologia de computação, redes, hardware, software, internet, ou as pessoas que trabalham com tais tecnologias, elas estão todas conectadas. Portanto, qualquer impacto que ocorrer no uso dessa tecnologia vai impactar realmente no ser humano. Não tem como escapar dessa situação, tá? Essa é a quarta consequência. Vamos lá para outro slide. Agora, os pontos positivos da revolução tecnológica é que ela permite uma série de avanços, né? Não só na rapidez ou na criação das novas informações, criação de bancos de dados, que permitem hoje, por exemplo, nós estamos falando aí da convergência, uma quarta convergência hoje, que é a convergência exatamente da exploração genômica, tá certo? A engenharia genética, a clonagem biomédica, essa já é uma convergência que foi impactada pelo quê? Pelo uso daquelas tecnologias. Tá? Os materiais inteligentes, hoje nós temos materiais que não amassam, vocês utilizam esse material no carro, o carro sofre uma batida, o carro volta a desamassar. Tá? Nós temos aqui uma outra consequência, a nanotecnologia, a manufatura rápida, e nós temos uma tecnologia que será discutida pelo professor Edson Espina aqui, que é a internet das coisas. Você vai falar isso hoje? Então, o que acontece com essa internet das coisas? O professor Edson Espina vai adentrar nesse fato, mas eu vou colocar aqui como funciona a internet das coisas. Por exemplo, eu chego em minha casa, né, de madrugada, e estou dormindo. Durmo e acordo às 3 horas da manhã, vou na minha geladeira com um pedaço de pizza. Tá certo? Só que a minha geladeira tem um microchip, um dedo duro, que fala com o microchip do meu telefone, e o microchip do meu telefone fala com o microchip do telefone do meu médico. E no dia seguinte eu recebo uma chamada do meu médico dizendo o seguinte: o senhor não podia ter comido aquela pizza à noite. Ou de repente essa informação vai para onde? No meu plano de saúde. Isso é uma tecnologia que já existe. Assim como os bitcoins, que são as moedas criativas que o Dr. Edson Espina também vai comunicar que houve outro impacto na nossa tecnologia. Enfim, esses são os pontos positivos da revolução tecnológica. Agora, vamos para frente? Nós temos que ver também os pontos negativos causados pelo uso da tecnologia. Aqui nós temos alguns pontos que eu salientei. Nós temos aqui a tecnicidade e dignidade humana, que ela atenta, sim, as novas tecnologias têm esse atentado. Pode ocorrer o desvirtuamento genético. Ela também envolve questões biotécnicas, invasão e evasão de privacidade, que eu comentei agora há pouco, exclusão social e digital. Nós temos hoje aí o processo eletrônico no Brasil, né, que os senhores aqui, a maioria dos senhores são advogados.
Então, nós temos aqui o processo eletrônico que promove uma verdadeira exclusão digital do advogado. Por quê? Porque o processo eletrônico permite que o advogado, até as 23 horas, 23 minutos, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, possa protocolar na petição eletronicamente. Agora, o advogado que não tem um computador não pode fazer isso, ele tem que protocolar até 19 horas. É mentira? Isso é uma exclusão digital. Tá certo? Tá? E, dentre outros, aqui eu saliento, no nosso aspecto, a dependência tecnológica. Vamos tocar um slide mais para frente? E nós temos que, então, antes de falar de dependência tecnológica, nós temos que entender qual é o conceito de dependência. Tá? Vamos lá? Segundo o Manual Diagnóstico e Estatística de Transição dos Metais, DSM, dos Estados Unidos, né, o conceito de dependência seria aqui um grupo de sintomas cognitivos, comportamentais e psicológicos que indicam que uma pessoa tem o controle do uso da substância psicoativa prejudicado, mas mesmo assim continua a utilizar aquela substância. Então, o uso, por exemplo, da bebida constante, o alcoólatra, ele sabe daquelas informações, ou que fuma muito, fumante, sabe dessas informações, sabe que pertence a esse grupo, mas mesmo assim continua fumando ou bebendo. Tá certo? Tá? Este é o conceito de dependência. Tá? Vamos um slide mais para frente. Já segundo o CID, tá? O conceito, o CID-10, é o seguinte: é aproximadamente equivalente à síndrome de dependência da CID-10. Né? No contexto do CID-10, o termo dependência refere-se geralmente a qualquer elemento da síndrome. E são termos técnicos aqui e médicos, tá ok? Vamos lá mais para frente. E aqui nós temos o conceito da CID-10. Tá? Vamos, mais um slide. Quais são as principais características da dependência? Vamos lá? Primeiro, o dependente sente prazer. Quem fuma? Quem fuma aqui? Quando fuma, não. Quando fuma, você não sente prazer de fumar? Tá certo? A segunda consequência, característica da dependência: se tirar o seu cigarro, hipoteticamente tirar, ele não fala o seguinte para a senhora: a senhora pode assistir a palestra hoje aqui, tá? Mas não pode fumar o dia inteiro. A senhora terá aqueles sintomas da abstinência, tá? Aumento de ansiedade, raiva, tristeza, irritabilidade, isolamento social. É o sintoma que causará se eu tirar esse cigarro da senhora, tá? Também ocorre perda de memória, perda de concentração, dentre outras características, tá ok? Vamos lá mais para frente. E quais são os tipos de dependência que existem, tá? Nós temos uma classificação, que é a dependência alcoólica, a dependência opiácea, que é do ópio, né? A dependência da canabinoide, que é a maconha, cocaína, fumo, jogo e a dependência tecnológica. Portanto, nós podemos conceituar que a dependência tecnológica é gênero. A dependência tecnológica é gênero. E a dependência da internet seria o quê? Uma das espécies dessa dependência. Tá? Vamos mais para frente. Quais são os subtipos daquela dependência tecnológica? Por exemplo, nós temos aqui a pornografia online. A pornografia online é uma dependência tecnológica. Tá? Jogos de computador e redes sociais são subtipos daquela dependência tecnológica. Ok? Agora, vamos entrar no conceito, nós já falamos de dependência, vamos entrar no conceito da dependência tecnológica em si. Tá? E isso é muito simples. No sentido lato, né, a dependência tecnológica é o oposto da autossuficiência. Tá certo? Um país pode ser dependente tecnologicamente de outro. Esse é um sentido lato da dependência tecnológica. Agora, em sentido estrito, nós temos a outra dependência. Vamos lá para frente. É quando subprodutos da tecnologia, por exemplo, como computadores, laptops, telefones, celulares, MP3, tablets, etc., tornam-se parte indissociável do modo de vida de uma pessoa. Alguém de vocês aqui, por exemplo, pode ficar sem o telefone o dia inteiro no celular? O senhor consegue? Consegue? São poucos. A maioria já está tão acostumada com o telefone celular que ele não consegue dissociar o não uso desse telefone. E mais,
Quando se utiliza esse telefone, se utiliza em conjunto com outros equipamentos tecnológicos. Vamos mais para frente? Tá? Aqui nós temos aqui uma notícia do ano 2006, para vocês terem uma ideia, que no ano passado, né, a Apple vendeu 32 milhões de iPods. Né? Ou seja, um a cada segundo. Tá? Mas para cada 3 dólares gastos num iPod, pelo menos $1 é gasto em acessórios. Ou seja, quando se vende um iPod, você vende o iPod mais 3 acessórios. O que demonstra que o ser humano está se tornando cada vez mais associado a esses equipamentos eletrônicos. Vamos mais para frente? Tá? E os sintomas da dependência tecnológica são aquelas, por exemplo, postagens de redes sociais, que eu coloquei aqui para vocês. Eu dei um exemplo brincando, quem é que acessa o Facebook e olha lá e volta aí para olhar, não é isso? Nós temos aqui, esse é um sintoma, tá? Outro sintoma, por exemplo, da dependência tecnológica, é a troca de celular em média 3 vezes ao ano. Né? Tem pessoas que compram um celular, né? cada lançamento que sai no celular, ele compra um outro. E, de repente, ele se vê com 3 celulares naquele mesmo ano. Ou compra um telefone e já põe 3 chips no telefone. Porque antes você tinha um chip, agora o pessoal põe 3 chips ali no telefone. Tá? Outro sintoma da dependência tecnológica. Mesmo possuindo um celular com tecnologia funcional, prefere adquirir outro aparelho ou chip, chegando a ter, em média, 2 a 3 celulares também, julgando isso normal. Tá? Você acaba tendo isso. Alguém conhece alguém que tenha 2 celulares? E alguém que tenha 2 ou 3 chips? Tá aí. Vamos lá? Os sintomas da dependência tecnológica está aqui. Tem múltipla função tecnológica, trabalha, estuda e conversa com os fones ligados ao MP3, celular de última geração, tendo à sua frente o monitor do computador ou até uma televisão. Então, a pessoa está assistindo televisão, está usando o telefone celular, está estudando MP3, ele faz tudo em multitarefa. Quer dizer, a cabeça está começando a trabalhar no sistema do processamento eletrônico em multitarefa. Tá ok? Vamos mais para frente? Outro sintoma, a utilização do celular com câmera e vídeo digital para registrar todos os momentos possíveis oportunos para se comunicar nas redes sociais. Então, o pessoal hoje compra o celular e diz o seguinte: tem câmera? Se não tem câmera, eu não quero. Tem como gravar? Se não tem como gravar, também não quero. Por quê? Porque ele grava, já posta na rede social. Na hora, é de imediato isso. Ou seja, a cabeça já está funcionando também na velocidade do processador da CPU em tempo real. Tá certo? Vamos mais para frente? Outro sintoma. O computador precisa estar funcionando sem problemas e a conexão da internet tem que possuir a velocidade instantânea. Quantos de vocês chegaram em casa, ligaram o computador, acessaram a internet, pronto, deu ali um problema, não acessou a internet, você já começa a ligar para o quê? Para o speed, enfim, tudo mais, vocês dizem, ó, não está funcionando. E se a velocidade está com 10 MB, que é a velocidade contratada, vocês querem que ele funcione a 16. Isso é dependência tecnológica. Vamos mais para frente? Aqui uma outra dependência, um outro sintoma, que não há diferença entre a realidade concreta da virtual. Ou seja, as pessoas se relacionam na rede social e acreditam que aquele relacionamento é a mesma coisa que na vida real. Acabam se expondo, né, marcam encontros assim, de sopetão, não tomam os cuidados, ou seja, eles confundem a realidade virtual com a realidade física. Vamos mais para frente? Nós temos aqui o dinheiro eletrônico, né? Se utiliza o dinheiro eletrônico para debitar compras e quando o comércio não aceita, acredita que nada funciona. Tá? Então eu uso lá meu cartão de crédito, não funciona, diz, essa tecnologia não presta, eu quero comprar uma outra. Eu já quero partir para uma outra tecnologia. Pode não ocorrer a vocês, mas existem casos concretos disso, de pessoas totalmente viciadas em tecnologia, tá? Que usam garrafas para urinar dentro, para não sair do ambiente de trabalho. Tá certo? E isso vocês podem comprovar, inclusive há um estudo psicológico na USP com relação a isso. Tá ok? Vamos dar mais para frente? Bom, conclusão. A dependência tecnológica nada mais é do que uma dependência o quê? Comportamental. Tá? Ela não é química, é assim de impulsos recorrentes, onde a pessoa ingressa, apesar das consequências prejudiciais à saúde física, mental ou social. Exemplo, jogos de azar,
sexo, pornografia, computadores, videogames, internet e tudo mais. Ok? Ou, em outras palavras, a dependência tecnológica é a mesma dependência química, a mesma dependência do cigarro, do fumo. Se nós tirarmos a tecnologia da pessoa, ela terá as mesmas reações, né, do dependente químico ou do dependente do fumo. Vamos mais para frente? Tá? E aí nós temos um problema, e eu não sei se vocês perceberam, volta um slide, por gentileza. Até então, aquele lado do slide está em branco. A partir desse momento, quando nós descobrimos que o tratamento e as reações do dependente tecnológico são as mesmas do dependente químico, nós vamos para os slides para frente, nós temos a dependência tecnológica como risco social. Tá? E é necessário, então, não, fica lá. É necessário, portanto, o uso de uma terminologia correta e de suas possíveis implicações jurídicas. Por exemplo, se eu sou dependente de aplicativos ou de jogos de internet, nós temos uma situação jurídica. Se eu sou dependente do uso da tecnologia, como uma máquina fotográfica ou um vídeo, né, é outra questão, é outro enfoque jurídico, mas o tratamento é sempre o mesmo. Tá ok? Vamos lá? E aqui nós temos só que conceituar a internet e web. Tá? A internet com letra maiúscula, aquela internet é a rede mundial de computadores. A internet com letra minúscula, só para nós nos situarmos, aquela rede já do escritório, uma pequena, não tem contato com a internet, e a web é a hipermídia, onde funciona o quê? Tudo. Os jogos, imagens, sons e tudo mais. Tá? Nós vamos focar exatamente naquela internet lá e na hipermídia. Vamos lá para frente? Então, nós concluímos que a dependência tecnológica é gênero, da qual a dependência da internet seria uma espécie. Tá? Vamos lá? E aqui nós temos algumas estatísticas dos aplicativos, dos jogos, redes sociais, sites de compra e venda, de sexo, de encontros, etc. Vamos lá para frente? O Ibope Negócio Online, acho que foi em 2011 ou 2012, já tinha efetuado uma pesquisa e descobriu que no Brasil, em 2009, existiam 62 milhões de internautas. Em 2012, 82 milhões de internautas, e só no Brasil. Tá? Nós não estamos falando globalmente, que já chega a mais de 310 bilhões, tá ok? Vamos lá para frente? O tempo de acesso às redes sociais dos brasileiros, em média, é 8 horas e 5 minutos. Enquanto os americanos é de 5 horas e 21 minutos. Portanto, a tendência de nós termos a dependência tecnológica é muito maior. Tá? Vamos lá mais para frente? Aí nós temos aqui o CETIC, né, onde eu às vezes faço algum serviço, fez também uma pesquisa TIC de Kids Online, lá em 2012, e fez uma pesquisa de jovens entre 9 a 16 anos, tá? E onde eles acessam a internet. E nós vamos lá para frente, nós vamos ver aqui que 42% nas regiões sudeste e tudo mais, eles acessam a internet aonde? Na escola. Tá certo? Enquanto que 40% seria em casa. Vamos lá para frente? E aí nós temos outras pesquisas, né, dos 9 a 16 anos, já da idade que acessou a internet pela primeira vez, nós temos aqui, só para compararmos, na região sudeste e sul, até os 6 anos, 9% acessaram a internet, das crianças consultadas. Então, nós descobrimos que hoje existem crianças com 9, 10 anos de idade que já possuem blog na internet, apesar do que, por exemplo, da rede social do Google não permitir que as crianças com menos de 13 anos acessem a internet. Não sei se essa política mudou. Mudou, Sobral? Não está sabendo? Mudou? Pois é, mas aí acessa o Orkut, né? Vamos lá para frente? E aí nós temos outras pesquisas. Pode ir, eu não vou... Aí. Aqui nós temos uma outra pesquisa também do CETIC, né, que é a pesquisa online dos 9 aos 16 anos, da frequência de uso da internet pela criança e adolescente. Vamos lá? Então, aqui na região, novamente, sul-sudeste, nós temos ali 47%. Quer dizer, muita gente. Tá? Vamos lá? Podemos ir passar essas pesquisas. Essas pesquisas estão todas na internet. Pode ir para frente. Tá? Pode ir. Isso. Agora, os efeitos negativos da dependência da internet. Nós não estamos falando da dependência tecnológica. Lembre-se que eu falei que nós temos que distinguir o uso, por exemplo, de uma filmadora, de um outro equipamento, do uso da internet. Tá? No uso da internet, normalmente, a pessoa fica onde?
sentada na frente do computador, tá certo? E isso cria o quê? Obesidade, perda de visão, né? Distúrbios do sono, problemas de ordem mental, perda de memória, isolamento, baixa autoestima, gesticulação excessiva, depressão, altercação entre estados de humor, explosões e perda de produtividade. Tá? Pode não parecer nada, mas se nós pensarmos em crianças, em filhos e tudo mais, a coisa começa a pegar. E se nós pararmos para pensarmos em nós, também começa a pegar, porque nós começamos a ter esses efeitos também. Tá? Vamos lá mais para frente? Os jogos e redes sociais... Falta segundos? Eu estou aqui, ó, já engordei bastante. Só os jogos e redes sociais, eles foram especialmente desenvolvidos para viciar. Tá? Isso não é nenhum mistério para os desenvolvedores de aplicativos. E eles falam, nós criamos os jogos exatamente para viciar. Porque quanto mais viciante o jogo for, mais tempo você fica na internet. Tá certo? Tá? Vamos lá mais para frente. Nas redes sociais, por exemplo, quantas vezes você acessou o Facebook? Foi aquilo que eu disse, tá? Anteriormente. Vamos para os jogos. O Farmville, Mafia, o World Café e outros foram desenvolvidos para serem viciantes. Né? Atualmente, há mais de 5 milhões de pessoas por dia jogando Mafia Wars. Esses jogos oferecem novos níveis para se alcançar, coleções para reunir e amigos para ajudar. Eles não dão nada. Eles dão aqueles prêmiozinhos, você ganha um troféu, você ganha uma roupinha nova, tudo mais. E as pessoas acabam se viciando nisso. Tá ok? Vamos lá? Os jogos e as redes sociais, na verdade, né? A busca do ser humano, por que ele vicia? Porque a busca do ser humano, de resposta às suas necessidades, né, emocionais, às vezes ele não encontra isso na sociedade física, tá? Ele acaba encontrando aonde? Na virtual. E aí nós temos aqui a busca do ser humano em resposta às suas necessidades emocionais, ser bem tratado, considerado, respeitado e reconhecido, por exemplo, né, acaba encontrando nesses espaços terreno fértil para o vício. Né? Então, nós temos aqui um caso recente que está sendo discutido, se um menor matou os pais, não é isso? E os avós, em razão daquele jogo, Assassin's Creed, uma coisa assim, não é isso? Tá? Ali houve o quê? Se isso for comprovado, né? Se houve a comprovação, o que ocorreu ali? Houve uma dissociação da realidade física da virtual. Tá? E mais, ele encontrava nesse ambiente um lugar propício para ele desenvolver essas atividades, coisa que talvez os pais não sabiam, né? Não souberam verificar. Tá? E aqui nós temos uma repercussão legal, né? Mundial, legal e científica. Tá? Vamos lá, na China e na Coreia do Sul, já declararam que o vício da internet é uma ameaça pública. Tá certo? Isso já está declarado. Vamos lá para frente? Tá? Aqui nós temos uma foto de um adolescente, né? E aqui a notícia que saiu nesse jornal, tá ok? Onde a China declarou que a internet é uma calamidade pública. Vamos para frente? No Brasil, nós temos aqui também algo similar, tá certo? Aqui no Brasil, volta um pouquinho, aqui é interessante que a notícia diz o seguinte, tá? Internet tem efeito similar ao de drogas ou álcool no cérebro. Diz pesquisa, isso é uma pesquisa, está aí, realizada e sai na BBC Brasil. Vamos só para frente? Tá? A China já quer uma lei para prevenir a dependência tecnológica, a dependência da internet, tá? Vamos lá para frente. E ela soltou aqui, a Coreia também já soltou 2 diretivas. Vamos lá para frente, tá? A primeira é selecionar o período em que pode ser acessado a internet e a segunda é a lei de desligamento que desliga a internet para as crianças, ok? Funcionaria das 0 horas às 6 horas da manhã, tá? São medidas drásticas, mas há muita dependência tecnológica lá, de internet lá. Vamos lá mais para frente, tá? No Brasil, vamos para frente, não há qualquer legislação específica sequer projetada, tá? Vamos lá? Né? E a busca de direitos em sede trabalhista, porque nós temos problemas aqui no Brasil com relação à dependência da internet, iguaizinhos àquelas dependências que de álcool e de fumo. Tá? E eu juntei algumas jurisprudências aqui, né? Vamos para frente. Tá?
onde nós temos que demonstrar, se quisermos ter algum êxito, né, pelo menos em abrir esse caminho, nós temos que demonstrar justamente, né, que as causas, os efeitos, os tratamentos evoluídos, no caso da dependência de internet e tecnológica, são os mesmos tratamentos utilizados para o dependente químico. Tá ok? Vamos lá mais para frente. E aqui vai seguir o mesmo padrão da dependência química. Vamos indo. Tem aqui a sensação de prazer. Vamos lá. E podemos ir mais para frente. E mais uma. E aí nós temos que utilizar o quê? Que esse trabalho envolve o quê? Psicoterapia, que é o que é utilizado na dependência química também. Tá ok? Tá? E aonde se descobre, vai tentar se descobrir a motivação dessa dependência. Vamos lá? Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Pode ir seguindo mais para frente, porque isso não interessa agora, pode ir. Tá? Nós temos que entender, depois eu juntei uma jurisprudência, com relação ao desligamento funcionário da empresa por justa causa, porque ele não saiu da internet. São algumas jurisprudências que eu colacionei. No entanto, ele poderia ter sido, talvez, beneficiado, né, se houvesse uma disciplina a respeito da dependência tecnológica. Tá ok? Tá? E são considerados riscos sociais tão fortes que esses riscos sociais poderão influir em duas legislações, a previdenciária e trabalhista. Tá? Primeiro, ou como acidente do trabalho, tá certo? Tá? Ou como uma doença adquirida lá. Vamos lá? Bom, aí está aí o reconhecimento, vamos ir para frente. Tem que ter uma perícia médica, não tem jeito, tá? Agora, uma notícia boa é que a Associação Psiquiátrica Americana, tá certo? Já incluiu para o próximo lançamento do livro o estudo da dependência da internet como doença. Se ela for encampada lá, será encampada na Organização Mundial de Saúde. Sendo encampada na Organização Mundial de Saúde, será encampada pelo Brasil. Portanto, toda a nossa legislação a esse respeito terá que ser revista. Tá ok? Tá? Vamos lá para frente. Ou seja, existirá um novo mercado de trabalho para os advogados. Tá? A legislação existente, pode ir, não existe. Tem aqui a lei só de uso de drogas. Vamos lá. Estatuto da Criança e do Adolescente, que aqui diz o seguinte... No artigo, não, volta 1, o artigo 81, inciso 3, é o seguinte: é proibida a venda à criança ou adolescente produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. E aí entra só o quê? Os jogos de computador. Tá certo? Vamos lá para frente. Aí a legislação projetada, nós temos aqui só a legislação para o uso de drogas, a PL 4033. Vamos lá, mais uma. Pode ir mais para frente. Nós temos o PL 3530, que concede incentivo fiscal às empresas de médio e grande porte para alocar recursos para a construção de centros de referência e recuperação de dependentes químicos, e poderia ser acrescentado aqui, vírgula, e dependentes tecnológicos. Tá certo? Tá? Vamos mais para frente. Tem o PL 3365, vamos mais para frente. O PL 1905, que prevê tratamento compulsório ao usuário dependente de drogas, sem capacidade de autodeterminação, e ocorre exatamente isso na dependência da internet. Tá? Vamos lá para frente. E aqui nós temos alguns julgamentos, que depois eu disponibilizo para vocês, tá? Pode ir para frente, pode tocando. E está aqui, olha, o abandono do emprego, que foi caracterizado, o abandono do emprego, porque a pessoa se utiliza muito de jogos ou de álcool, tá ok? Vamos lá para frente. Tá aí, gente, tem esse processo, pode ir, que aí é só o julgamento, eu só colacionei alguns dados, pode ir mais, tá? Agora, como é que você sabe se você é dependente tecnológico ou não? É simples, é só acessar aqui esse site, tá? www.dependenciadeinternet.com.br. Ali tem a orientação, é o pessoal da USP, tá? A doutora Sampaio Góes está na minha comissão de ciência e tecnologia, ela participa desse grupo de trabalho, é a vice-presidente ali, e ela pode então fazer todas as indicações ali. Vamos lá. E aí? Gente, é isso aí. Eu lamento, foi muito rápido, mas é isso aí, tá bom? Obrigado, gente.